Bom dia, amadas irmãs em Cristo Jesus e mais irmãs ainda, porque a nossa família é a família que serve ao Senhor Jesus. Jesus disse, né? Quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que ouvem a palavra do Senhor Deus e obedecem a Cristo. Estes são meus verdadeiros irmãos e minha mãe. Porque aquele que agrada a Deus, agrada a Jesus Cristo, né? Honrar ao Pai é honrar ao Filho. Então, vamos voltar ao curso de discipulado da editora Cultura Cristã, tá? Nós paramos, quem comprou o livrinho, na página 9, onde nós deixamos as perguntas sobre a humanidade de Jesus, né? Então, vamos ler os seguintes versos: João 4, 6, João 11, 35, João capítulo 19, versículo 28. A gente vai ler para saber onde é que demonstra que Jesus era um ser humano, tá bom? Vamos lá? Vai. João 4,6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O que nos mostra aí que Jesus era homem também? Ele não era apenas um espírito, ele ficou cansado. Só se cansa quem é carne, né? Deus mesmo, se fosse apenas a sua divindade, ele não cansaria. Então ele foi homem também. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. João 19, 28. Depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Então você vê aí que ele se cansou, ele chorou e ele teve sede, demonstrando a humanidade do Senhor Jesus, tá bom? E lá em Hebreus, vamos para Hebreus agora, 2,14. Lá em Hebreus 2,14. Porque Jesus veio à Terra para viver como um ser humano, né? Se ele é Deus, o que ele veio perder tempo dele aqui nessa Terra? O que ele veio fazer aqui? Por que ele veio para cá, para essa Terra tão maldita? E ainda morreu. Vamos ler? Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, por que Jesus se tornou homem? Porque somente ele, totalmente Deus, totalmente homem, poderia morrer por amor a nós, para nos restituir e nos refazer amigos de Deus e destruir o diabo que tem poder da morte. Que morte? A segunda morte, né? Que é a da morte física, mas a segunda morte é aquela que você vai passar corpo e alma eternamente, ou com o Senhor, no caso da morte com o diabo, no fogo eterno, né? Se o Senhor converter você na Nova Jerusalém com o Senhor Deus, onde todos aqueles que o serviram irão. Em Hebreus 4, 14 e 15, Hebreus 4, 14 e 15, de que modo Jesus se parecia com todos nós? Tendo, pois, Jesus, no Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, quando ele subiu e penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é igual a gente porque ele sofreu tudo como nós. Ele veio sofrer na pele e dar exemplo em tudo.
ele foi tentado como todos nós somos tentados, mas ele nunca pecou e nunca sucumbiu a fraqueza alguma. Ele então era diferente da gente porque ele nunca pecou, não é verdade? Então, gente, a gente termina aí essa parte. E aí a gente vai começar sobre a obra de Jesus Cristo, capítulo 2, lá na página 11, tá? Jesus curou os enfermos e ressuscitou os mortos, alimentou multidões, foi amigo de marginais e pecadores. Sempre sábio, poderoso, e os seus ouvintes sempre ficavam maravilhados com as suas obras. Viveu sem pecar, mas foi condenado à morte como um criminoso comum, sem justiça alguma. Mas foi aí que terminou a história de Jesus, depois que ele morreu? Não. Sua morte, logo depois de sua morte, o que houve? No terceiro dia ele ressuscitou. E não foi, as pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou para muitas pessoas, milhares de pessoas ouviram. Então, tem gente que diz assim, que os homens do Senhor, os homens de Deus, eles andam nos caminhos do Senhor, procuram agradar a Deus, odeiam a mentira, não mentem e andam como o Senhor Jesus andou. E tem gente que desconfia que Jesus ressuscitou, né? Mas os relatos bíblicos, a Bíblia inteira é contra qualquer mentira. Além do mais, a Bíblia nos mostra que Jesus apareceu, parece que para mais de 400 pessoas. Eu não sei o total de pessoas que eu ainda não estudei. Mas não foi apenas um. Ele não apareceu como um espírito, uma alma penada aí só para um, só para outro e disse coisas. Ele apareceu para todo mundo junto. Então, olha aí como se deu a ressurreição dele. E tem gente que diz assim, primeiro que os apóstolos morreram por amor a Cristo. Sofreram perseguições, sofreram martírios, sofreram dores terríveis. Se eles não mentiu, você acha que me falaram assim, qualquer um de nós sobre pena de morte, alguém colocando uma faca no nosso pescoço, mandando a gente negar muitas coisas, mesmo que sejam verdade, a gente falaria que era mentira, a gente negaria só para poupar nossa vida? Você acredita que esses homens santos teriam mentido sobre a ressurreição de Jesus? Por pouco a gente mente, né? Então eles também não mentiriam. Eles foram à morte, foram para o sofrimento e com grandes alegrias por estar sofrendo por Cristo. Então, tudo isso atesta a ressurreição de Cristo Jesus. Então, vamos falar sobre a morte de Jesus. Quando o anjo revelou a José o nascimento de Jesus Cristo, lá em Mateus 1:21, o que foi que o anjo disse sobre Jesus? Por que Jesus teria que vir ao mundo? Vamos lá ver? Você sabe sobre a morte de Jesus? O que é? O que foi que o anjo disse que Jesus teria que ter vindo ao mundo? Para quê? Quem sabe dizer? Então essa é uma pergunta sobre a morte de Jesus. Então Mateus 1:21 fala assim: ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, depois você me responde por que Jesus veio, tá bom? Através desse versículo. Continuando, nós temos Mateus 16:21, tá? Para quem não sabe ler a Bíblia, o primeiro número é o capítulo, os outros são os versículos. Você vai lá no livro de Mateus, que tá no... Depois a gente vai ensinar como ler a Bíblia para as pessoas que ainda não sabem manejar, tá? Você procura ou o Antigo ou o Novo Testamento, você vê depois os versículos. Então, voltando. Em Mateus 16:21, com quem Jesus falava acerca da proximidade do seu sofrimento, morte e ressurreição?
Vamos ler? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, para quem que ele falava sobre a morte dele? Já sabe? Depois você me responde. Responde aí só para você no seu caderninho. Questão 3. Mateus 27, 26. Que tipo de morte o governador Pilatos sentenciou Jesus? Então, Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você consegue saber qual é a resposta? Vamos para outra pergunta. Que tipo de gente foi executada ao lado de Jesus em Mateus 27, 26? 27, 38, desculpa. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, sendo santo, perfeito, nunca pecou, santo de Deus, o próprio Deus vivo e na terra, ele foi crucificado entre quem? Entre 2 ladrões. Ele foi tido como ladrão, gente. Tá? Então, raciocine aí, pense aí, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Romanos 5:8. Com a morte de Jesus, o que foi que Jesus provou sobre Deus? O que a morte de Jesus provou sobre Deus? O que a morte de Jesus provou sobre Deus? Em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que Jesus... O que a morte de Jesus prova sobre Deus? Morreu por nós, sendo a gente ainda pecadores, né? Leia com cuidado Isaías 53, 5 e 6. Por que você acha que Jesus sofreu? Vamos ler lá? Isaías 53, 5, 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, lá em Isaías, por que você acha que Jesus sofreu ouvindo isso? Ele foi transpassado por as nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo foi para ele trazer paz sobre nós, e fomos sarados pelas suas pisaduras. Nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele mesmo as nossas maldades e iniquidades. Por quem ele sofreu? Por quê? Por nós, né, irmãs? Tanta coisa que ele sofreu. Mas pense aí com você. De que forma a atitude pecaminosa do homem é descrita? Como é que a gente vê aqui? Nossas transgressões, nossa iniquidade, fomos sarados pelas suas pisaduras, éramos desviados do caminho do Senhor, todos seguindo seus próprios caminhos maus, e somos iníquos. Tudo isso foi levado sobre Jesus. Isso tudo reflete o nosso pecado. Quem colocou sobre Cristo a punição dos nossos pecados? Quem vocês acham que foi? Olha lá. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? A resposta. Pense aí. Lá em 1 Pedro 2, 24. Por que razão Cristo levou sobre si nossos pecados? Vamos ver? Por
é que Jesus levou nossos pecados sobre ele, as nossas maldades, nossos erros? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, por que razão ele levou os nossos pecados sobre ele? Está aí a resposta, ó, para a gente ser justo, para que nós possamos ser capacitados a ser santos, a ser perfeitos, agradáveis e que sejamos saradas das maldades, seja na mente, no corpo, na alma, na nossa vida. Ele nos sarou. Mas nós precisamos constantemente orar e pedir a sua graça para que a gente ande em justiça, em bondade e nos afastarmos de todo e qualquer um que pratique o mal. Palavras de Jesus em João 10, 17 e 18. Assinale a declaração abaixo que melhor resume esses versículos. Vamos lá? Eu vou ler o versículo e vocês vão dizer o que vocês acham que mais se parece. A letra A, a letra B ou a letra C. Vocês vão escolher uma, tá? Então, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir as ovelhas, né? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então ele está falando das ovelhas, né? Que ele tem um poder sobre a ovelha. Vamos ver qual é a declaração abaixo que melhor assume o versículo. Jesus caminhou para a sua morte voluntariamente e Deus o amou por isso. Letra A, é essa. Letra B, Jesus foi forçado a morrer prematuramente pela ação dos seus inimigos. Ele foi forçado a morrer, foi? B, foi essa. Letra C, Jesus não sofreu resistência, não ofereceu resistência ao seu sofrimento e morte, porque sabia que não tinha poder para evitá-los. É isso, gente? Não, eu acho que você já sabe a resposta. É a letra A, né? Jesus caminhou para a sua morte voluntariamente e Deus o amou por isso. Ele é o próprio Deus Filho que quis morrer por nós. Não somente o Pai enviou, mas ele também, como Deus e poderoso, poderia dizer que não queria morrer por ninguém. Mas ele se submeteu e veio morrer por nós porque nos amou. Então, a gente termina aí a morte de Jesus. Nós estamos falando agora do capítulo 2, as obras do Senhor. As obras do Senhor falam da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Quando ele ressuscitou, ele veio fazer estas obras: morrer, ressurgir dos mortos e ir aos céus para mais um pouquinho voltar à terra para nos salvar, para buscar aqueles a quem ele redimiu e nos refez. Então, agora nós vamos falar sobre página 13. Quem tiver os livretos aí, nós vamos falar sobre ressurreição. Então, a primeira pergunta sobre ressurreição. Leia João 2, 18 a 22. O que Jesus disse que aconteceria a ele depois da morte dele? João 18, 22. Vamos ver o que ele disse que aconteceria depois que ele morresse? Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei.
Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Então, a pergunta sobre a ressurreição é: o que Jesus disse que lhe aconteceria depois da sua morte? Que ele reconstruiria o templo ou o corpo dele? Ou ele ressurgiria dos mortos? Fica aí a pergunta. Outra pergunta. No discurso de Pedro, perto do templo, registrado em Atos 3, o que ele proclamou no versículo 15? Atos 3,15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos testemunhas. Voltando, dissarte, mataste o autor da vida, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Quem foi que os judeus mataram? Quem foi que eles pregaram no madeiro? Foi apenas Jesus, um homem simples? Não, foi o próprio Deus, autor da nossa vida. Deus Filho, de quem os apóstolos todos viram, tá? Então pense aí. Outra pergunta. De acordo com Atos 4,33, de que modo os discípulos falaram a respeito da ressurreição de Jesus Cristo? Né? Atos 4,33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então, como é que eles falavam às pessoas a respeito de Jesus Cristo? Olha, com testemunho da ressurreição e com abundante graça. A graça do Senhor era muita sobre eles, para eles falarem e levarem o evangelho às pessoas, falando que Jesus ressuscitou. Romanos 1,4. O que a ressurreição demonstrou a respeito de Cristo? O que foi que ela demonstrou? Vamos ler? Romanos 1,4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O que foi que a ressurreição demonstrou a respeito de Cristo? Que ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade. Ele é o primogênito dos que foram ressuscitados. Depois seremos nós por meio dele. Outra pergunta. Em Paulo 1 Coríntios 15, 3, 8, quais pessoas viram Jesus depois da ressurreição? É aquela que a gente estava falando agora. Quem foi que viu Jesus ressuscitado? Foi só um que escondido viu Jesus ressuscitado? Vamos lá ver? 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então acho que aqui, eu acho que sem querer eles podem ter trocado. Depois eu vou passar aqui a resposta de quantas pessoas... Não, eu li errado, desculpa, gente. Tá certo. É 1 Coríntios 15, 3, 8. 1 Coríntios 15, versículo 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, olha, depois aos 12 discípulos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, olha aí, mais de 500 pessoas viram a Jesus. Pense aí nessa resposta. Vê se você já sabia que era assim. E por fim, vamos terminar agora a parte da ressurreição. O que nos diz aqui esse curso? Em 1 Coríntios 15, 17. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante para nós? Por que você acha que é importante ele ter ressuscitado? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Primeiro, se ele não ressuscitou, nós iríamos continuar nos nossos erros e pecados. Não tinha chance para a gente, nós estamos fritos, fumados. A nossa esperança ia ser vã, mas não, irmãos. Ele ressuscitou. Está provado aí que ele foi visto por milhares de pessoas, por pessoas que não gostam da mentira. Por que essas pessoas iriam mentir sobre a ressurreição de Cristo? Então Jesus não só veio, mas foi atestado, e ele foi comprovado por vários livros que nem na Bíblia não estão. Vários livros históricos, escritos históricos, comprovaram a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas esses outros a gente não deve confiar tanto, a gente deve confiar apenas na Bíblia, que é livro verdadeiro do Senhor. Então ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então preste atenção, a nossa esperança não é vã, a nossa fé não é vã, porque ele ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde voltará para a terra para julgar os vivos e mortos. Os que o agradaram para a vida eterna, os que não o agradaram para a morte eterna. E aí a gente termina a parte da ressurreição. Agora vamos começar a ascensão. Como é que Jesus subiu aos céus, tá bom? Atos 1, do versículo 9 ao 11. Para onde Jesus subiu? Vamos ler? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, de quem? Dos discípulos, né? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então ele subiu aos céus, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, os apóstolos, né? Por que estás olhando para as alturas? É que a gente nunca viu ninguém subindo aos céus, mas os apóstolos viram. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Né? Então, para onde Jesus subiu? Você sabe a resposta? Eu já acabei de ler. Responda aí no seu caderninho. Outra pergunta. Em João 14, versículo 1 e 2, por que razão Jesus, segundo Jesus, ele estava retornando ao céu? O que você acha? Por que ele não ficou aqui com a gente? O que você acha? Por que ele voltou ao céu? Vamos ler? João 14, 1, 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que Jesus subiu? Ele é o arquiteto do universo. Ele que criou essa terra. Ele que criou o mundo. Ele foi preparar lugar pra gente. E a Bíblia diz lá na frente que olho jamais viu a beleza dessa nova terra que ele vai preparar para nós, onde já não entrará mais o pecado, né? Então você vai ficar com essa pergunta: por que, qual razão Jesus estava retornando ao céu? Próxima pergunta. João 14, 3. O que mais Jesus prometeu? O que Jesus prometeu? João 14, 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e
vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que foi que ele nos prometeu que ele vai voltar para quê? Você sabe a resposta? Próxima pergunta. Oração de Paulo em Efésios 1, versículo 18 a 23. Sobre o que Cristo domina agora. Vamos ver qual é o domínio de Jesus Cristo. Leiamos. Iluminados vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, aí nesse oração de Paulo, ele está dizendo qual é o domínio de Cristo. Qual o domínio você acha que Jesus tem nessa oração? Responde? Então, aqui nós vamos para a última pergunta e a gente termina o capítulo 2. Vamos fazer a última pergunta? Olha, na verdade não é uma pergunta, é para ele dar a questão é a seguinte: faça uma revisão das perguntas e respostas que você deu a elas neste capítulo 2. Você aprendeu alguma coisa especial, importante para a sua vida? Se você aprendeu, escreva em umas linhas, umas 10 linhas, tá? E explique de que modo o que você aprendeu, o que foi que você aprendeu e o que isso vai ser útil para a sua vida. Como é que você vai utilizar também isso para evangelizar outras pessoas, esses estudos? Como você poderia estudar para você mesmo? O que isso influenciou na sua vida? E depois, será que isso ajuda você também a compreender as coisas de Cristo? Escreva aí. Aquelas que quiserem dar um testemunho aqui, falar o que foi que aprendeu com esse curso. Quando completar o capítulo 3, eu falar fechou, eu vou dar um tempo, tá? Um tempinho para vocês poderem falar do que vocês acharam. Então, a gente termina aqui o capítulo 2. Aí semana que vem não, mais tarde nós vamos fechar o capítulo 3. Tá? Então hoje a gente termina o primeiro livrinho, que é o do curso de discipulado, curso 1. A gente vai fechar hoje sobre quem é Jesus, qual a obra dele e a vida eterna em Cristo. Mais tarde eu volto, nós vamos falar do capítulo 3, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, só fazendo o resumo do próximo capítulo, nós vamos estudar a fonte da vida eterna. Que vida eterna é essa em Jesus? Que vida eterna? Como a gente pode receber a vida eterna? Podemos saber que temos a vida eterna? Será que a gente pode ter certeza? Eu sou salvo, eu não sou. E depois nós vamos ver quais são os versículos que falam da vida eterna, né? E aí a gente termina o nosso livreto número 1. Então, quem quiser adquirir, vai lá nas livrarias. Falei para vocês que eu vou tentar fazer um sorteio para as amadas maravilhosas, bebês lindas de Cristo. Eu vou tentar comprar uma coleção, embalar de Natal e fazer um sorteio para os que participaram com seus testemunhos. Tem que ter essa condição, tá? No final desse capítulo 1, já pode começar a mandar o que você pensou. Você pode escrever bonitinho no seu caderninho e depois organizar e ler pra gente, tá? Então, um beijão da sua amiga irmã Kate, do 5 Solas. E mais tarde a gente continua e fecha hoje o livrinho 1.
Um beijão, tenham um dia abençoado com o Senhor Jesus e todo mundo para a igreja.